Esse assunto é bem É, polêmico, né, verdade. Lucas? Tipo assim, eu já ouvi muita discussão disso, né? E de dízimo e oferta. Antes de tudo, né, o pessoal me taca pedra alguma coisa, né? Eu digo aqui que, né, nós somos da mesma igreja, bem dizer assim, né? Né? A gente cumpre esses princípios, né? Mas eu acredito que muito vai do coração. Né? Eu acredito que os 10%, né, como o Lucas disse, seria a gente ter uma atitude de gratidão a Deus, né? Então depende muito do posicionamento que o camarada tá dando aquele dinheiro, né? Porque eu passei por um período da minha vida assim, eu fiquei pensando, pô, será que é necessário realmente eu dizimar? Né? Será que é necessário, pô, meu dízimo é tão pequeno, né? Não vai suprir ou fazer falta, vamos dizer assim. Só que aí eu parei de me preocupar com o que iam fazer, ou seja, com a pessoa, né, que está na frente de uma igreja, que vai administrar aquele dinheiro, vamos dizer assim, um valor. Porque eu acredito que a pessoa dá para Deus, mas ela quer mandar naquilo que está dando. Por exemplo, onde esse dinheiro vai ser aplicado? Eu quero ver onde, só sendo que o cajado não está na nossa mão, né? O cajado está na mão do pastor, né, que Deus instituiu daquela igreja, e ele vai conduzir da forma ou da maneira como ele bem entende, né? Então, assim, ó, eu acredito por que acontece isso. Hoje no Brasil tem se estabelecido um evangelho da prosperidade, né? A gente pode dizer assim, né? Onde muitas pessoas têm ficado feridas nessa área justamente por causa desses camaradas que têm administrado mal aquilo que vai para a mão deles, né? Ou seja, os dízimos e as ofertas da igreja, né? Eu acredito que para a gente se livrar, né, desse peso, dessa carga, a gente não deve pensar na administração, né, de quem vai administrar, mas sim da gente fazer como uma atitude que vai abranger tudo isso que o Lucas falou. Honra, gratidão, uma atitude de fé, né? Acredito que é nosso para Deus. Agora, o que o camarada vai fazer com aquele dinheiro ali, onde ele vai aplicar, se ele vai ajudar alguém, se ele vai comprar equipamentos para a igreja, eu acredito que se a gente não pensar nessa parte, a gente vai estar tirando um peso das nossas costas, né? Acredito, não sei se o Lucas concorda ou discorda desse fator, né? Porque eu vejo assim que a má gestão do dinheiro em si, né, que muitos usam o dinheiro para seu próprio luxo, né, a gente vê muitos pastores que fazem isso, né, inclusive depois o Lucas vai estar contando umas experiências, né, que ele teve, referente, a gente estava conversando um pouco antes aqui, e como a gente identificar, né, essa parte, eu acredito assim que a gente não deve ser fechado para esse tipo de assunto, né, que se a gente for para a Bíblia tem quem prove que tem que dar o dízimo, tem quem prove que não tem que dar. Né? Então, cada um interpreta o texto de uma determinada maneira, né? Tipo, esse Malaquias 3:10 é muito utilizado, né, nas igrejas, a gente já ouviu, né? Então, tipo, uns falam que estavam falando para os sacerdotes da época, né? Outros já pegam e trazem para os dias de hoje. Eu acredito que é muita questão de fé da interpretação do texto também, né? Mas o pessoal tem que olhar e acreditar assim, que se você for dizimar ou se você for ofertar, faça isso como uma atitude de gratidão e honra. Né? A Deus, né? Isso, a Deus, de fé. E esquece o que o homem vai fazer. Se não for para ser assim, eu acho que é melhor o cara nem fazer, né, cara? Porque A palavra diz, maldito o homem que confia no homem, né? Então, quanto mais as pessoas colocarem a confiança numa pessoa, maior é a chance dela se frustrarem. Quando a gente fala em dízimos e ofertas, não se trata da gente estar entregando dinheiro para uma igreja, mas sim da gente estar cumprindo o princípio. Eu, quando entrego o meu dízimo e a minha oferta, é um relacionamento meu com Deus. O que as pessoas vão fazer com aquilo, elas vão prestar conta depois para Deus. também pensa assim. Tá? Então, ó Senhor, estou entregando aqui para Ti o meu dízimo, a minha oferta. O princípio, com Deus, eu estou cumprindo. Beleza, tá entregue. É que nem eu falei, a semente tem que morrer para ela dar fruto. Ela morreu ali. Agora, se o fulano ou o ciclano vão ter uma má gestão de tudo isso, aí é uma questão deles com Deus depois. É um acerto, é uma prestação de contas que eles vão ter que mostrar diante de Deus, né? Infelizmente, tem muitas coisas que acontecem. Muitas coisas acontecem, mas a gente tem orado, né? E tem tentado falar aquilo que realmente a Bíblia fala. Eu creio que Deus ele também me chamou para ser um libertador financeiro na vida das pessoas e tirar essa mentalidade, sabe? De que dízimos e ofertas não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem porque a gente vê no nosso ministério mesmo ali na igreja pessoas que estão prosperando através desses princípios. Mas só vai prosperar quando entender que é um princípio relacionado com Deus, Claro. e não com homens. Eu acredito que a pessoa tem que viver isso também. E referente assim, ó, não sei o que tu pensa, né? Isso aí é muito particular, né? Por exemplo, a pessoa não quer dizimar numa determinada igreja, mas ela pega 10% do salário dela e aplica em ações sociais. Poderia ser considerado dízimo também para Deus, ela fazendo pela vida de alguém, né? De outras pessoas. Ah, não, eu não quero dar para uma instituição chamada igreja, né? Mas eu quero
fazer uma ação social, eu quero ajudar a vida de outras pessoas. Tu considera que perante Deus ele está sendo aprovado referente a dízimo? Ou a gente teria que dar numa instituição, na igreja, vamos dizer assim, onde a gente congrega, né? O que tu pensa sobre isso? A tua visão? Assim, ó, Malaquias 3:10 fala, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Né? A casa do tesouro é a igreja, quando o profeta Malaquias fala isso. Porém, tem pessoas que não congregam. Tem pessoas que acreditam no dízimo. Veja bem, tem até o lado oposto, né? Tem pessoas que vão na igreja e não dizimam por nada. Mas tem pessoas que nem vão na igreja, mas sabem que dizimar é certo. Nesse caso, eu não vejo um problema em a pessoa pegar aqueles 10% e investir na vida de alguém que está precisando. Sabe? Ou até mesmo honrar um ministério, por exemplo. A pessoa segue o fulano lá no YouTube, ele pode dizimar naquele homem de Deus, né? Profeta, missionário, evangelista, pastor, não vejo problema nenhum. Ou se ele não segue ninguém, mas quer cumprir o princípio, ele pode também pegar isso e converter para abençoar a vida de uma pessoa. E quando se torna algo mecânico assim, eu pego, todo mês eu dou meus 10%, mas tô dando por dar, entendeu? Não tô dando de coração realmente. É como se tivesse pagando uma conta. É como se tivesse uma conta mensal por mês. Eu tenho 10% do meu salário, então 10% ali, todo mês está sendo descontado do meu salário. E eu mando para a igreja, mas eu não tô dando de coração, tô dando por dar mesmo. O que tu entende assim? A graça vem através disso, assim, ou... O princípio ele está sendo cumprido, né? Mas eu acredito que a gente tem que dar com alegria, porque a palavra diz isso. Deus ama a quem dá com alegria. Então Deus tem que ver a alegria no teu coração e está cumprindo esse princípio também. Eu acredito nisso. E uma experiência que eu tive, né? Vou compartilhar com o pessoal aí, né? A gente vive muito por experiências com Deus, né? Certa vez eu queria dar o meu dízimo, né? Não sei o que o Lucas pensa, mas isso aí foi algo que Deus falou comigo, né? E acredito que seja isso mesmo, né? Eu queria dar o meu dízimo para uma igreja que recebia menos, vamos dizer assim, uma igreja de bairro, menor. Sabe, eu ia deixar de dizimar numa igreja onde tinha mais recursos, né? Ou seja, onde tinham pessoas com condições financeiras mais elevadas, vamos dizer assim. Né? E eu queria dar o meu dízimo para uma igreja onde aos meus olhos, né, necessitava mais, onde eu estaria ajudando mais. Né? E o que Deus ministrou foi a questão da honra, do princípio da honra. Falou assim, ó, você tem que honrar a igreja onde você está congregando. Né? Porque através daquele pastor eu aprendi, através daquele pastor é como se eu chegasse quebrado, né? Como se fosse, né, ferido e botasse em bálsamo sobre as minhas feridas, me tratasse, me cuidasse, me ensinasse, me desse uma direção, né? Limpasse a minha visão e eu consegui reacender novamente, né? Nesse ministério. E daí aí Deus falou comigo fortemente, não, tu vai continuar dando teu dízimo aqui. E daí foi que eu aprendi a questão da gente não pensar na parte administrativa. Entendeu? Tira esse fardo, esse encargo do quê? Porque cada pessoa tem uma cabeça diferente, né? Sim. Se a gente for querer determinar o que vai fazer com o dinheiro da igreja, eu ia investir pesado no louvor, mano. Então cada um ia investir numa área a qual ele gosta mais, né? Então, eu tirei um fardo assim muito grande das minhas costas quando eu parei de pensar na parte administrativa. Sim. E Deus me ensinou outro princípio, que tu já falou aqui, questão da honra, né? A vida daquele pastor que estava na frente daquela igreja, independente se ele era muito próspero ou não. Eu estava congregando ali e eu teria que honrar a casa onde eu faço parte, né? Vamos dizer assim. Quando ele já foi também daquele tamanho pequeno. E eu acredito nisso. Então, Deus vai levantar outras pessoas para aquela igrejinha também, né? Sim. Ele é o dono de tudo, né? O dono do ouro, da prata, então ele faz conforme bem ele quer, né? Eu creio assim, né? Sim, eu acredito nisso também, porque honrar a casa em que a gente está congregando, né? A pessoa que está nos ensinando a palavra para a gente crescer. Nossa. Então é válido a pessoa que não congrega e dá os 10% em ação, né? Concordo, eu acredito que sim. É melhor fazer isso do que não fazer. Claro, sim. Muito melhor. Acho. É isso aí, tia, tá fluindo. Até se alguém tiver interesse em mandar um comentário, no comentário ali, falar alguma coisa, alguma pergunta, né? Pra gente aproveitar também os conhecimentos do Lucas aqui, né? Em questão da parte da prosperidade, né? Se você concorda, discorda, mano. Discorda é pra falar, né? Porque é algo público, é algo que é pra vocês, não só pra nós aqui, né? Com certeza. Não é obrigado a concordar, não. Isso é verdade. Mas deixa o endereço aí que a gente vai. Tô brincando. Eu achei legal o conselho que o Daniel deu aqui do X-Bacon, né? Que eu comentei. O cara vai um bom começo de presente. Eu já anotei, amor. Já vi aí, ó. Primeiro ano de casado vai ser um X-Bacon. X completo.
E que conta aquela tua experiência que tu teve, Lucas, que tu tava falando aqui mais cedo sobre camarada que, né, que a gente tava falando aqui sobre o evangelho da prosperidade que se estabeleceu, né? Sim. Acredito que tem muitas pessoas que vão diante de Deus, vão responder caro, né, vamos dizer assim, né, pelo que fizeram aqui nessa terra, porque estão comercializando, né, o reino e o evangelho, né? Eu acredito que são coisas que andam em conjunto, né, realmente, assim como a gente já falou no início, né, aqui no nosso bate-papo, mas eu creio também que não pode se misturar as coisas. O que tu acha sobre comercialização do evangelho? Por exemplo, o camarada cobra para liberar algo de Deus sobre a tua vida, o camarada cobra um voto, tipo um valor, né? Tu tem que dar tanto, né? A gente vê cada absurdo aí, né? Sim. Mas é aquele lance que eu digo, né, cara? Se tem demanda é porque tem procura, né? Se o cara tá vendendo feijão mágico a R$300 é porque tem quem compre, né? Infelizmente isso acontece hoje, né? E até todo voto é uma coisa que a gente faz com Deus, né? Sempre com Deus a gente faz um voto. Mas se a gente for falar disso aí vai um bom tempo, né? Mas vamos então focar nessa questão de pessoas que estão se aproveitando, né? Esses dias eu atendo muitas pessoas, tá? Atendo muitas pessoas no YouTube e no Instagram. Muito comentário ali, a galera que, né, sempre tem alguma dúvida e muito pedido de oração também, né? As pessoas pedem para orar. E eu creio no poder da oração, né? No poder sobrenatural de Deus. E esses dias um homem me procurou, né, dizendo que estava passando por uma situação um pouco delicada, e ele falou com alguém, né, não conheço essa pessoa, né, e essa pessoa, querendo ou não, ele entendeu que era alguém que carregava algo diferente da parte de Deus, porque tirou uma revelação, mas ele estipulou, né, um valor para fazer uma oração. Eu, né, no meu ponto de vista, se eu fui alcançado pela graça, né, eu não posso cobrar nada. A graça recebeu. É aquilo, né, que a gente já conhece. E ele veio me questionar, ele viu que eu fazia orações, né, eu oro pelas pessoas e ele me falou isso. E eu confesso até que isso, naquele momento, me deixou um pouco surpreso. Surpreso e irritado. Porque eu acredito que não é por aí que as coisas devem acontecer. E eu falei para ele, olha meu irmão, eu acredito que não seja necessário tu fazer isso. Inclusive eu vou orar por ti e não, assim, não tem valor nenhum. Eu oro porque eu amo pessoas, eu oro porque Deus colocou esse propósito no meu coração e eu oro porque eu amo o reino de Deus. Exatamente, eu não ganho nada de pessoas por estar 7 horas da manhã no YouTube orando pelas pessoas e não ganho nada por estar 22 horas orando. Eu oro pelas pessoas porque eu amo o reino. Eu creio que isso aí que é o evangelho, né, mano? Eu amo abençoar pessoas, eu amo abençoar a vida, eu amo quando alguém chega assim, ó evangelista, eu fui curado. O que a gente já teve testemunho de pessoas que foram curadas durante as lives, e eu só dou toda a honra e toda a glória a Deus, e é para isso que existe aquele canal do YouTube, para abençoar pessoas. E quando esse homem falou isso, eu fiquei um pouco assim, constrangido, né, pela situação, e também irritado. Eu expliquei para ele meu ponto de vista. E orei por ele. E falou, meu irmão, eu falei para ele, meu irmão, Deus te abençoe. Apenas segue lá, continua orando comigo no canal, que eu tenho certeza que Deus vai fazer obra na tua vida e está fazendo. Tem pessoas nas orações ali que estavam com processos judiciais trancados e com a expectativa de anos de demora. Em 2 semanas conseguiram a liberação. Então, mas assim, é por amor ao reino, e eu creio que é aí que Deus age. Claro. Eu creio que são nesses momentos que Deus realmente opera quando Ele vê o coração da pessoa que está ali. O coração de quem está orando e o coração de quem está recebendo. Se forem corações aprovados, Deus vai liberar o milagre. E infelizmente tem pessoas que estão se aproveitando da necessidade, porque realmente tem pessoas que estão desesperadas, a palavra é essa. Né? E às vezes acabam vendo aquilo como uma última alternativa, né? E acabam caindo. Né? Mas eu creio, né, que todos vão prestar contas diante de Deus, né, e assim como terão os aprovados, infelizmente vão ter os não aprovados, né? Não cabe a nós julgar, né, mano? Não cabe a nós julgar, mas vamos fazer o nosso papel. Eu vou continuar orando, né, pelas pessoas, e eu espero que Deus toque na vida deles, né, para que isso não aconteça.